Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá, bem-vindos a mais um InCor Talks. Eu sou a Thaís Risse, fisioterapeuta da UTI cirúrgica, e hoje teremos um bate-papo sobre um tema que exige ampla discussão em nossos dias, o ensino. Não se trata especificamente de doenças ou técnicas fisioterapêuticas, mas de um pilar essencial para a profissão. Para isso, iremos conversar com a doutora Fátima Kyoko Hayashi, que é fisioterapeuta, doutora em Ciências da Saúde, em Pneumologia pela Faculdade de Medicina da USP e também gestora do Núcleo de Ensino do Serviço de Fisioterapia aqui do InCor, onde coordena os cursos de especialização, tanto os que oferecem bolsa quanto os pagos, e atua no ensino em fisioterapia hospitalar há mais de 20 anos e acompanhou de perto as mudanças no processo de formação profissional durante e após a pandemia. Olá, Thaís. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Vamos lá, Fátima. Como você avalia a introdução do ensino remoto durante a pandemia em uma área tão prática como a fisioterapia? Bom, Thaís, vivenciar toda essa transição para o ensino remoto durante a pandemia foi um grande desafio, especialmente em uma área que depende tanto da prática clínica e do contato direto com o paciente. Então, a gente precisa estar presente. E no início, houve muita insegurança, tanto por parte dos professores quanto dos alunos, né? Nós precisamos rapidamente nos adaptarmos aos conteúdos, às metodologias e às estratégias para manter o vínculo com os estudantes e também garantir, dentro do possível, a continuidade dessa formação. Mas, ao mesmo tempo, né, que a gente teve todo esse desafio, também a gente tem que lembrar que foi um momento de aprendizado, né? Então, tivemos que explorar ferramentas digitais, coisas que a gente não estava acostumado, né, a fazer antes, criar casos clínicos simulados, usar vídeos, né, promover mesmo discussões em grupos online, né, fazer debates. Mas isso nos mostrou que, mesmo à distância, é possível desenvolver o raciocínio clínico, a análise clínica, o trabalho em equipe mesmo, né? E também as habilidades essenciais para o fisioterapeuta, coisa que a gente nem imaginava que pudesse acontecer. E considerando alguns dados estatísticos também, tem um estudo global que foi feito com mais de 11 mil estudantes e mais de 1.100 educadores. E lá eles perceberam que 88% desses estudantes de graduação relataram ter feito algum tipo de curso online durante a pandemia, né? E 77% dos educadores, ou seja, uma grande maioria, afirmaram ter mudado para a forma do curso online de forma presencial. Isso, no Brasil, esses números chegaram a mais de 90%. Então, de um dia para o outro, a gente teve que se adaptar e transformar o presencial para o online, né? Mas essa rápida adoção evidenciou a capacidade de resposta também das instituições, coisa que a gente nem imaginava. Mas também mostrou o quê? A falta, né, de planejamento prévio para muitos. Infelizmente, o que a gente percebe, né, que há uma desigualdade dos recursos tecnológicos, né, no país. Mas é importante dizer, gente, que a gente sentiu muito a falta da prática real, né? A ausência do contato com o corpo, com o paciente, com o ambiente hospitalar, fez muita, mas muita diferença, né? Por isso o retorno ao presencial veio com um senso ainda maior de valorização da prática, da experiência concreta, né? Hoje, a gente acredita, né? Eu particularmente acredito muito que nós somos mais conscientes agora da importância, né, de integrar o melhor dos dois mundos, né? Então, não é separar mais, né? O presencial, que é insubstituível na área da saúde, o contato direto com o paciente, e o digital, que pode ser um grande aliado na nossa formação, né? Acho que a introdução do ensino remoto, né, foi um catalisador para a inovação e a redefinição dessas metodologias de ensino. No entanto, a sua eficácia, a sua sustentabilidade, né, a longo prazo, depende também da superação de desafios como a inclusão digital e a adaptação pedagógica, que é o que a gente vai vivenciar daqui para frente. Eu acho que o Covid veio e todo mundo teve que se reinventar, né? Não teve jeito. Bom, realmente. Fátima, na sua visão, qual é o papel da prática clínica na formação do fisioterapeuta?
Bom, eu diria que essa prática é, sem dúvida, um dos pilares, né, mais importantes na formação de um fisioterapeuta, porque é nela que o estudante ele consegue aplicar realmente, de forma concreta, tudo o que aprendeu na teoria. E desde anatomia até condutas específicas, né, de avaliação, tratamento, e mais do que isso, eu diria, é na prática que a gente consegue desenvolver habilidades fundamentais como raciocínio clínico, a tomada de decisão, que é muito importante, a comunicação com a equipe de saúde como um todo, e principalmente o cuidado humanizado com o paciente, né? A vivência clínica também ajuda o estudante a entender a complexidade dos casos reais, a lidar com incertezas, né? A se adaptar às situações do dia a dia e ganhar autonomia, coisas que não estão escritas, não tem como dar na teoria, não tem como fazer isso online, precisa se vivenciar isso. Por isso, né, a gente acredita que ela não é apenas um complemento à teoria, né? A prática ela vem com uma etapa essencial para a construção de um fisioterapeuta seguro, ético, principalmente, e preparado para atuar com responsabilidade também. Com certeza. E quais estratégias foram utilizadas para minimizar a falta de prática durante o ensino remoto? Foi bastante desafiador. Eu diria que durante o período de ensino remoto, né, a gente precisou usar muita criatividade e colaboração também, né, para minimizar ao máximo possível os impactos da ausência da prática presencial. Uma delas, né, das estratégias utilizadas foi o uso de casos clínicos simulados, né, discussões guiadas, né, em que os alunos foram estimulados, né, a desenvolver o raciocínio clínico e tomar decisões baseadas em evidências. Também utilizamos, né, vídeos demonstrativos de técnicas fisioterapêuticas, já que não conseguíamos trazer presencialmente, gravações de situações técnicas por meio de plataformas virtuais com as animações e recursos interativos que acabaram ajudando a visualizar procedimentos, né, e também condutas. Além disso tudo, Thaís, a gente também promoveu grupos de estudos, debates, atividades em pequenos grupos para estimular o pensamento crítico, que isso foi muito importante, e a troca de experiências. Em alguns momentos, né, supervisores também eles tiveram que desenvolver técnicas para manter o vínculo com a prática, né? Nós sabíamos que não era o ideal, né, mas essas estratégias acabaram ajudando a manter o aprendizado naquele momento ativo, enquanto aguardávamos sem data, né, para terminar, infelizmente, naquele momento, mas com responsabilidade a retomada, né, segura das atividades presenciais. E o que os alunos podem fazer para aproveitar melhor os estágios e vivenciar práticas agora que voltamos ao presencial? Bom, agora que a gente retomou tudo, as atividades todas, os estágios, as vivências, né, práticas, elas se tornaram uma importante, ainda mais valiosa nesse instante, né? E os alunos eles precisam aproveitar o máximo, né? Para isso é fundamental ter uma postura ativa, né? Observar com atenção, fazer perguntas, né? Buscar compreender o porquê das condutas e não apenas o como fazer, não o simples. Então, ter mais senso crítico. Outra dica importante, né, seria, eu diria, revisar os conteúdos teóricos, né, relacionados aos casos que estão acompanhando, né? Isso ajuda a consolidar ainda mais o raciocínio clínico e também a conectar, né, teoria com a prática de forma mais eficiente. Também recomendo sempre para os alunos que se envolvam com responsabilidade, demonstrem interesse, pontualidade, iniciativa. Cada paciente, né, eu diria que é sempre uma única chance de aprendizado, tanto técnico quanto humano, né? E por fim, né, não tenham medo de errar. Sempre eu digo isso. Ou perguntar. O estágio é espaço de construção, onde o mais importante é estar aberto ao aprendizado constante, né? Exatamente. E mesmo com o retorno presencial, como as ferramentas digitais podem continuar contribuindo para o aprendizado em fisioterapia? Bom, as ferramentas digitais, né, continuam sendo grandes aliadas no momento, que a gente achou que era
não contribuir, e no passado, hoje a gente utiliza como uma ferramenta de ensino, um aliado realmente para a gente, né? E mesmo com a volta das aulas práticas, a gente está mantendo também a parte digital, né, online, no nosso dia a dia, né? Então, havia no passado esse receio, né? Quase que era um tabu, né? Fazer coisas online, né? Mas a pandemia, né, mostrou muitas coisas para a gente, entre elas que a tecnologia aí, ela veio permitir, né, que o aluno complemente mais a sua formação com conteúdos acessíveis e a qualquer momento em diferentes formatos. Isso foi uma coisa importante. Por exemplo, as videoaulas, né, a gente já fez aqui antigamente, mas agora a gente percebeu que ela nos auxiliou a revisar procedimentos e reforçar pontos complexos, né? Enquanto as plataformas que a gente usava só para chats, né, para conversas, a gente usou para fazer discussão de casos clínicos simulados, né? E isso permitiu exercitar mais ainda o raciocínio clínico e também um ambiente seguro e sempre controlado, né? A utilização de simulação, Thaís, eu acho que mesmo nos aplicativos, eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, não é só para joguinhos, a gente consegue fazer muitas simulações da área de saúde, né? Mesmo no nosso celular, por exemplo. E, além disso, o uso de realidade aumentada, aplicativos anatômicos, os softwares, né, interativos, eles contribuem muito, né, para visualizações, compreensão das estruturas, movimentos, o que é essencial na fisioterapia, que é isso que a gente mexe, né, com prática, com movimento. E também vale destacar que o ensino híbrido permite a personalização do aprendizado, né? O aluno pode ir além do que é visto em sala, buscar temas de interesse e se aprofundar mais ainda. O importante agora, acho que seria entender que a tecnologia ela não veio para substituir a prática, mas para complementar e potencializar a formação do fisioterapeuta. Acho que é o nosso aliado nesse instante. Veio para somar, né? Sim. Considerando a sua experiência e atuação no núcleo de ensino do serviço de fisioterapia, como o INCOR tem estruturado a oferta de ensino para os seus alunos e estagiários, e especialmente no contexto atual? Bom, aqui no INCOR a gente também teve que se mudar, teve que se adequar, né? Essa é a palavra certa, né? Então, a nossa abordagem para o ensino, né, e aprimoramento dos nossos estagiários, né, ela é bastante abrangente e diversificada atualmente, né? Então, visando tanto a excelência acadêmica quanto a prática clínica também. Então, oferecemos especializações, né, tanto com bolsa quanto em regime pago, que você falou anteriormente, que eu inclusive faço essa coordenação, e eles incluem uma combinação de videoaulas, metodologias ativas, discussões aprofundadas de casos clínicos, né, uma carga horária bastante elevada, né, para aumentar ainda mais a experiência do aprendizado prático. E, além disso, a gente tem também proporcionado imersões práticas, né? Essas imersões elas permitem aos participantes vivenciar de perto, conhecer um pouco mais o que é a realidade do INCOR no nosso dia a dia. Então, ela permite que a pessoa conheça o nosso ambiente hospitalar e aplique seus conhecimentos em situações desafiadoras, já que nós temos aqui pacientes muito complexos, né? E, complementarmente, a gente também disponibiliza cursos de curta duração online. Então, são ideias para atualização e aprofundamento, na verdade, né, de tópicos específicos da fisioterapia. E tudo isso a gente disponibiliza, né, no site da comissão aqui de ensino do INCOR e também no site do HCX. O nosso objetivo sempre é garantir uma formação, né, robusta e alinhada às necessidades de mercado e também da assistência em saúde. E agora, para finalizarmos esse bate-papo, que conselhos você daria para os estudantes que estão retomando ou iniciando sua formação prática em tempos tão desafiadores? Bom, eu acho que meu principal conselho neste momento, né, é que os alunos, os estagiários, eles precisam estar presentes de corpo e mente em cada oportunidade prática, né? Então, guardem isso, estejam de corpo e mente no local, né? Observem atentamente, perguntem, reflitam sobre cada conduta,
né, busquem entender o paciente de forma integral. Não apenas como um caso clínico, mas como uma pessoa que tem história, tem limitações, né, tem potencial de recuperação, né? Acho que a gente tem que aproveitar para aprender com os profissionais mais experientes também. Eu sempre falo, não existe a pessoa a mais inteligente, existe a pessoa sempre mais experiente, que tem mais vivência, né? Mas também então acho que a gente precisa aprender também tudo isso, essa vivência, para desenvolver mais autonomia, né? Ter mais senso crítico, responsabilidade, né? Sejam curiosos, pessoas em casa, estudem os casos, né? Acompanhem e tragam dúvidas para a discussão, né? Outra dica importante, Thais, eu diria que seria manter o entusiasmo. Isso é importantíssimo, né? Mesmo diante dos desafios. Então, a gente não deixou, diria assim, a peteca cair, mesmo na pandemia. Então, a gente continua aí seguindo com o ensino, né? A formação na área de saúde é exigente, mas extremamente gratificante, né? A gente poderia dizer isso tranquilamente, né, Thais? E lembre-se, se a postura ética, o cuidado humanizado e o compromisso com o aprendizado fazem toda a diferença na construção de um bom fisioterapeuta, né? Aproveitem cada oportunidade sempre de aprender, seja no presencial ou no digital, né? Porque é na soma de teoria, prática e empatia também que se forma um fisioterapeuta completo, né? Essa é a minha opinião. Sejam então curiosos, comprometidos mesmo e nunca percam, né, o entusiasmo por cuidar. Essa é a palavra. A essência da nossa profissão está no olhar atento, na escutativa, né, na vontade constante de fazer a diferença na vida do outro. Eu acho que isso é uma boa dica. Nunca esquecer que todos somos humanos e devemos ser bem tratados, com dignidade e sabedoria sempre. Isso a gente não pode esquecer jamais. Exatamente. Esperamos que tenham gostado desse bate-papo. Acompanhem os próximos episódios do InCor Talks e até a próxima. Tchau. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.